Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas você vai estar assistindo essa live. Já se sinta bem à vontade, nós estamos aqui numa série de lives, né? Hoje é a quarta live dessa semana e a ideia é transformar a sua vida financeira, né? Essa live acabou quase sendo de surpresa, porque a gente não conseguiu ter uma exatidão da hora que eu ia poder entrar, mas eu não podia deixar de passar aqui e trazer tanta informação, tanta riqueza para vocês hoje. E hoje tá muito especial, muito especial. Então, à medida que você for entrando, à medida que você já pega o caderninho, quem tava aqui nas outras lives sabe que tem sido aulas. Tem que pegar caderno, tem que pegar caneta para poder não perder nada do que vai sair daqui, né? Então a gente viu na primeira live, só fazendo um resumo para você que chegar aqui, né? A primeira live que você estiver vendo, para você não ficar perdido. Então, na primeira live eu ensinei sobre a reserva de emergência. A gente falou sobre o que é, para que serve, qual é o valor da reserva de emergência ideal, como eu faço para montar, em que lugar eu coloco. Gente, foi incrível essa live. Se você não viu, vai lá, corre para assistir. Depois a gente falou sobre anotar gastos, né? Quando sim, quando não. Será que eu tenho que ficar escravo de anotar gastos? Então, essa live tá riquíssima, quase ouro em pó, assim, que eu ensino vocês a, no momento que precisa anotar gastos, porque existem momentos que você vai precisar, mas eu já adianto que não é para sempre, né? Meus alunos, meus mentorados, não são escravos de anotar gastos, pelo contrário, são quase proibidos de viver desse jeito anotando gastos. A não ser em algumas exceções, mas a maioria não. Então, eu expliquei quando anotar gastos, quando não, e como fazer isso de uma maneira estratégica para que haja resultado, porque também não adianta você ficar anotando gastos só por anotar, né? Pegar aquelas notinhas que você fica enfiando no bolso, depois some até o que está escrito, porque você esqueceu dela, esqueceu o que você ia fazer com aquilo ali. Então não adianta. Então eu ensinei ali a maneira certa de você anotar os gastos, tá? E a maneira estratégica de você analisar os gastos. Depois, na outra live, a gente falou sobre cortar gastos. Será que preciso cortar gastos, né? Existe um mito ainda, né, das pessoas pensar que a educação financeira vai vir para cortar gastos. E eu falei nessa live que não é sobre cortar gastos. Tem muita coisa, tem uma visão muito mais profunda de que você precisa analisar para, por último, pensar em cortar gastos, né? Então, a maioria, muitos dos meus clientes entram na mentoria, sai e eu não corto nada quando a gente vai fazer um planejamento financeiro e simplesmente sobra dinheiro. Por quê? Porque só a organização já traz um dinheiro absurdo para você. É incrível, mas é verdade. E hoje a gente vai falar de algo muito importante, que é sobre as armadilhas financeiras que te roubam. Então, se você chegou aqui e você não sabe o que tem acontecido na sua vida financeira, por que você tenta e não consegue, essa live é para você. Eu vou falar algumas, claro, tem muitas armadilhas financeiras que roubam o nosso dinheiro, mas eu vou falar algumas aqui com vocês, tá? Eu vou escolher aqui, a princípio, três armadilhas financeiras que roubam o seu dinheiro, tá bom? Então, a primeira delas... Ai, tem um negócio aqui no meu olho. A primeira delas é ajuda excessiva às outras pessoas. Vamos lá. Por que é uma armadilha, né? Jamais eu vou ensinar você que você não deve ajudar as outras pessoas. Pelo contrário, tá, gente? Isso é um princípio da prosperidade. Você precisa ajudar. O seu dinheiro não pode servir só para você.
É importante que a gente tenha um olhar de ajudar o próximo. Mas é importante a gente também ter o olhar de que a gente não está sendo muleta. Tá? Isso é muito importante. Então, por que é uma armadilha? O que é uma armadilha, gente? É algo que parece bom, só que no final não é bom. Então, a ajuda excessiva às outras pessoas pode ser uma grande armadilha financeira. Muitas das vezes, a pessoa ela já se acostumou a te pedir ajuda. Então, a gente precisa diferenciar as pessoas aqui. Existe algumas pessoas que vão chegar para você de uma forma pontual e vão te pedir ajuda. Ok, né? E a gente que tem o Espírito Santo de Deus, a gente tem essa ajuda para nos ensinar a discernir se é o momento de ajudar, se não é o momento de ajudar. Gente, porque isso é muito sério. Entenda uma coisa. Muitas das vezes, a gente está passando por provações que Deus quer que a gente passe. E enquanto a gente não passar por aquela provação que Deus quer que a gente passe, a gente vai continuar nela. Agora você está olhando para você. Agora eu quero que você pense na outra pessoa. Se você impede que Deus trate a vida daquela pessoa, que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na vida daquela pessoa, você está entrando na frente. Você concorda? Qual é a maneira que muitas das vezes eu vejo Deus fazendo para impedir você de ajudar alguém que Deus não quer que você ajude? Ele limita a sua situação financeira, porque aí você não vai ter como ajudar a pessoa. E tente como ser sério. É como se a pessoa fosse apanhar, já viu? Quando a mãe, a mãe lá atrás, né? A mãe hoje não faz mais isso. Mas a mãe raiz, que vinha bater na gente, aí o que a gente fazia? Botava a mão no bumbum para poder não pegar, né, na gente, se fosse um cinto, se fosse uma vara. E quem que sofria? A mão. Se a gente é essa mão e se coloca na frente, quem apanha? A gente. Então, muitas das vezes, a nossa situação financeira tá levando uma surra, porque aquela surra não era pra gente, mas a gente está se colocando na frente de pessoas as quais Deus está querendo tratar. Isso é com todo mundo? Não, mas eu quero que vocês tenham, busquem em Deus isso, discernimento, para entender que pessoa e quando eu devo ajudar, quanto eu devo ajudar e até quando eu devo ajudar. Porque se a pessoa pede uma ajuda pontual, ok. Agora, se essa ajuda começa a ser recorrente, você parou de ajudar para prejudicar aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela já se acostumou. E existe uma coisa, gente, muito séria. Quando uma pessoa que se acostuma a pedir ajuda às outras encontra alguém que ajuda, que faz, que não consegue dizer não, que tá sempre, que é o bonzinho, ela não vai sair dali. E aí você está impedindo aquela pessoa de crescer. Você está impedindo aquela pessoa de pensar em outras soluções. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não é insubstituível. Se não tiver a gente, vai ter outro jeito. Só que a pessoa nem pensa no outro jeito porque tem você. Então, muitas das vezes a nossa ajuda começa a prejudicar tanto a pessoa que a gente está ajudando quanto a gente. Isso é uma grande armadilha financeira, né? A gente precisa prestar muita atenção. E a gente precisa prestar atenção também porque ajudar é importante. Mas minha mãe falava uma coisa, e eu guardo isso muito forte dentro de mim, que é assim, a gente só pode dar o que a gente tem. Vou repetir, anota isso aí, anota. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Muitas das vezes a pessoa, ela tem um coração tão bom, ela ama ajudar as outras pessoas, que ela se enrola financeiramente para ajudar o outro. Muitas das vezes ela deixa faltar na casa dela, porque ela
não tem nada organizado. Então ela olha a conta dela lá, vê o dinheiro, mas o dinheiro dela não está organizado. Ela não sabe o quanto que ela ainda vai precisar, o quanto que o filho dela vai precisar, o quanto que a casa dela vai precisar. Ela olha o dinheiro, ela vê que tem dinheiro. Se alguém pede ajuda, ela pensa assim, cara, não posso não ajudar, tem dinheiro ali. Só que não tem dinheiro ali. Aquele dinheiro ali vai fazer falta em algum momento, em alguma situação, se aquela ajuda que você estiver dando não for direcionada por Deus. Gente, até pra gente ajudar as outras pessoas, a gente precisa estar em espírito. Por quê? Porque tem muita gente que simplesmente se acomoda. Tem muita gente que simplesmente faz você de uma muleta. Então é muito importante a gente ter esse limite e estipular. Gente, o dinheiro não é infinito. Seu dinheiro não é infinito. É assim que funciona? Por exemplo, se você tem um salário, sei lá, eu ganho 5 mil. Aí esse mês você precisa gastar mais. Você chega no seu patrão e fala assim, patrão, vou precisar de mais, porque esse mês, né, eu gastei mais. Tem como você me dar mais esse mês? E aí, o que seu patrão vai falar? Conta pra mim. Ele vai te dar, gente, mais porque você precisa de mais? Não. Por quê? Porque o seu dinheiro, ele tem um limite. Então, tudo que a gente gasta também deve ter. Então, é importante ajudar as outras pessoas? É. E se é tão importante assim pra mim, ajudar os outros, por que eu não separo? Olha essa ideia. Separa um dinheiro no seu orçamento para ajudar outras pessoas. Separa no seu orçamento algo que você possa realmente ajudar sem que isso faça falta na sua família. Entendeu? Não é deixar de ajudar, é ajudar com consciência, é ajudar com aquilo que você tem. Então, esse é a primeira armadilha financeira. Espero que vocês tenham anotado, hein? Segunda armadilha financeira. Ah, essa aqui é ótima. Comprar porque está barato. Quem nunca, né, gente? Ah, eu vou comprar porque tá barato. Nossa! Mas olha, o preço disso aqui tá muito barato. Então eu vou lá e vou comprar um monte, né? Às vezes lá no mercado você vai se empolga, compra o requeijão que tá na promoção e quer comprar um monte, aí estraga porque não dá nem tempo de você consumir. Então, tá prestando atenção? Às vezes a gente olha e pensa assim: ah, nossa, muito barato, vou comprar. Mas você precisa daquilo? Era algo que você já compraria e você está aproveitando aquela promoção? Ou você só está comprando porque você viu que está barato? Quantas roupas, né, nós mulheres compramos, quantas blusinhas a gente compra porque está barato e que depois nem sai do nosso guarda-roupa? Porque a gente não precisava daquela blusa, a gente não precisava daquela compra, a gente só comprou porque estava barato. E aí, porque tá barato, o nosso critério de avaliação também muda. A nossa régua desce. Então você vai ver uma blusa, por exemplo, se você fosse comprar uma blusa que estivesse no preço, você analisaria, você olharia direitinho se não tá faltando um botão, se a linha tá ok, se a costura tá direita, você analisaria várias coisas. Mas como tá barato? Ah, não vou também, né, ser exigente, porque tá barato demais isso daqui. Aí você compra o barato, que sai caro. Porque se você compra uma coisa barata que você não precisa, você compra muito caro. Como diz o Júlio, né? Tem mais desconto se você não comprar. E não é, gente, ser mão de vaca, é ter propósito com o dinheiro. Muitas das vezes o nosso dinheiro está escoando em coisas que nós não precisamos. Percebe como isso é uma armadilha? Parece uma coisa boa, mas não é. Não é, porque você não precisava daquilo. Então você está gastando dinheiro com uma coisa que você não precisava. Ou você está gastando dinheiro com uma coisa que ainda está muito atrás de outras prioridades. Então, você tem uma prioridade lá. Só que, poxa, isso aqui tá tão barato, vou comprar.
Ai, aquilo ali também tá tão barato, vou comprar. Aí quando chega a hora de comprar aquilo que era prioridade, você não tem mais dinheiro. Porque você comprou várias coisas porque estavam baratas. Mas essas coisas estavam baratas e não estava na sua lista de prioridades. Entende? Então, você precisa saber que é barato? Ok. Eu preciso? Eu já queria comprar isso? Ótimo, é o melhor dos mundos. Eu vou abraçar essa oportunidade. Eu já queria comprar, já estava me planejando para comprar. Preciso daquilo. E apareceu uma ótima promoção? Show. Agora, tá barato. Tá, mas tudo bem. Eu ia comprar isso? Eu precisava disso? Eu tava pensando nisso? Tem coisas que a gente tá comprando que a gente tava nem pensando em ter. Mas porque a gente viu que tava barato, a gente vai lá e compra. E aí, as outras coisas que precisam ser feitas não são, porque você está deixando o seu dinheiro escoar por outros lados que você não presta atenção. E pior de tudo, você está fazendo isso, achando que está fazendo a melhor coisa do mundo. Achando que está economizando. Você está achando que está economizando. Fala a verdade para mim. E você não está economizando, você está ruindo a sua realidade financeira. Então, anotou aí? Primeira armadilha financeira, ajuda excessiva às outras pessoas. Segunda armadilha financeira, comprar porque está barato. E a terceira e mais forte armadilha financeira, essa com certeza vai impedir o seu avanço financeiro com uma força que você não tem noção. A pior armadilha financeira é essa que eu vou falar agora para vocês. Sabe qual é? Arranjar culpados para sua situação financeira hoje. Se você costuma arranjar culpados, terceirizar a culpa do que está acontecendo na sua vida financeira hoje, deixa eu falar para você. Você está arruinando as chances de evoluir financeiramente. Esse é um fato. Né? Toda vez que a gente bota a culpa no esposo, na esposa, no trabalho, é porque eu ganho pouco, é porque meu marido não me ajuda, é porque a esposa compra demais, é porque isso, é porque aquilo. O que acontece nesse momento? A partir do momento que eu consigo encontrar alguém que é culpado da minha situação financeira, eu me esquivo da responsabilidade de fazer alguma coisa. Porque, afinal de contas, e isso acontece, gente, consciente ou inconscientemente. Se você consegue terceirizar a culpa da sua vida financeira, você consegue se esquivar da responsabilidade de fazer alguma coisa por ela. Então, você achou um culpado, então você não precisa fazer nada, porque a culpa não é sua. Tá dando errado é por causa do esposo, tá dando errado por causa do filho, tá dando errado por causa da esposa, tá dando errado por causa do patrão, tá dando errado por causa do trabalho, tá dando errado porque eu ganho pouco, por isso tá dando errado. Então, enquanto a culpa for de outra pessoa ou de outra situação, você nunca vai se levantar para tomar uma real atitude e mudar sua vida financeira. Doeu, né? Meu Deus. Eu sei. Não avisei que ia doer, mas é isso aí. Faz sentido isso que eu tô falando com vocês, gente? Fala comigo se tá fazendo sentido. Porque não importa a situação, né? E na vida de casado, né? Como eu falo muito para casais, a gente precisa entender que não importa o problema que tenha acontecido no casamento, não importa. Sempre os dois têm culpa. A culpa nunca é de um apenas. Quando você consegue entender isso e você começa a parar de fugir, de achar o erro do outro e começar a caçar o seu erro, você corre para consertar o seu erro e 50% do problema já começa a ser resolvido. Ó, era 100% o problema, não era? Tem 2%. Mas se você
consegue ter humildade de olhar para dentro de si e procurar aonde você tá errando, aonde você tá errado, errada, pronto, você já começa a consertar 50% do problema. Agora, enquanto o erro for só do outro, você nunca vai fazer nada e a sua vida nunca vai mudar. Deixa eu falar uma coisa dura pra você. O problema não é o salário que é pouco, o problema não é o seu esposo, o problema não é a sua esposa, o problema não são seus filhos, o problema é você. Uma parte do problema é você. Então você precisa olhar para dentro de si e procurar aonde eu estou errando e procurar urgentemente tentar consertar isso. Porque enquanto você estiver olhando para os outros, enquanto você estiver vendo os erros dos outros, você nunca vai fazer nada e nunca vai acontecer nada. Sei que é difícil, é ruim, a gente não gosta de ver nossos erros, mas a gente é humano. Você acha que porque a gente trabalha, porque a gente está acostumado, a gente não erra? Eu sou professora, né? Vira e mexe, os alunos falam assim, professor não erra. Eu falei assim, não, o professor erra sim. E como erra? E se a gente não tiver a humildade de ir lá e consertar o nosso erro, que ser humano nós somos? Que professor seremos? Que pessoas seremos? Então, agora, hoje é dia de você olhar, não olhar para o marido, não olhar para a esposa. Se você tá aqui, é o esposo. Se você tá aqui, não, se você é o esposo, você não vai ficar tentando procurar o erro da esposa. Se você tá aqui, esposa, você não vai ficar tentando procurar o erro do esposo. Você vai tentar procurar o seu, aonde eu tô errando. Porque a gente não tem controle sobre o outro. A gente só consegue controlar a gente mesmo. Então, a gente vai tentar controlar aquilo que é a nossa parte no processo. E quando você vê, da mesma forma que um abismo chama outro, uma coisa certa vai chamando outra coisa certa. Aí, então, você vai acertando um lado e isso vai atraindo outros acertos. Então, uma armadilha financeira que pode ruir a sua vida financeira é você achar ou terceirizar culpados para como ela está hoje. Eu ia falar só essas três, mas eu vou dar uma de bônus, ok? Ok? Deixa eu ver aqui qual são tantos, mas não dá pra falar tudo, né? Eu vou tocar. Deixa eu ver aqui. Gente, isso aqui é uma grande armadilha financeira. Sabe qual é? Emprestar cartão de crédito ou pegar emprestado, gente, isso é uma armadilha financeira tão grande. Se você não quer dizer que você nunca possa emprestar o seu cartão, mas se você emprestar, você tem que ter o dinheiro para pagar aquilo, porque a dívida é sua, não é do outro. Qual é a armadilha financeira? Por que é uma armadilha financeira? Primeiro, a gente acha que está ajudando as outras pessoas e a gente não pensa que aquela dívida é nossa. Mas a dívida é sua. Porque se acontecer qualquer coisa, aí você fala assim, não, Sula, mas fulano paga direitinho. Ele paga direitinho, sempre pagou direitinho. Pergunta, vem cá, pergunta aqui. Você controla o universo? Você controla o que acontece na sua vida? Você controla a sua saúde? Você controla o seu emprego? Você controla como as outras pessoas dirigem no trânsito? Você não controla. Você está livre de acontecer alguma coisa ruim na sua casa e você ter uma emergência muito grande? E as pessoas que geralmente precisam de cartão de crédito é porque elas já se enrolaram financeiramente, certo? Provavelmente essas pessoas não têm uma reserva de emergência, provavelmente essas pessoas não têm nada que possa socorrer elas se alguma coisa der errado.
E se alguma coisa der errado na vida dessas pessoas, que provavelmente são muito amigas suas, você não vai ter coragem de cobrar. Porque a gente é assim. Só que quem vai ter que pagar? E se você não pagar? E se você pagar o mínimo, aquilo que era seu no cartão de crédito? Você vai pagar uns juros absurdos. E quando a pessoa paga, ela não paga os juros, não te falaram, não? Pois é, a pessoa não paga os juros. A pessoa paga aquilo que ela comprou. E você vai ficar com os juros, com a multa, com todo o resto. Não é ruindade, gente. É pé no chão. É saber que ninguém está livre de imprevisto. Ninguém está livre de acontecer uma coisa ruim. Então, emprestar um cartão de crédito é muito sério. Uma outra coisa, quando você pega um cartão de crédito emprestado, quantas pessoas eu já atendi endividadas? Muitas. Tem casos, uma das maneiras de resolver alguns tipos de dívida é você, tem todo um método, né? Eu ensino isso para os meus mentorados, e você para de pagar aquela dívida e você vai agir de uma outra forma com ela. Só que quando a dívida não está no seu nome, a dívida é de terceiros, você não tem escolha do que fazer a não ser pagar. Então, muitas das vezes, já atendi muitas pessoas que chegam, que as maiores dívidas delas estão no cartão de crédito de outras pessoas. E aí, o que a gente vai fazer? Você tem que parar de comer, mas você tem que pagar. Você vai fazer qualquer outra coisa, mas você vai ter que pagar a dívida do outro. Quando a dívida é sua, você tem liberdade do que você vai fazer ou do que você não vai fazer. Agora, quando a dívida está no nome do outro. A Bíblia fala sobre isso, gente. Emprestar o nome. A Bíblia não aconselha esse tipo de ação. Então, isso é uma grande armadilha financeira. Abandona essa prática. Se você tem a prática de emprestar ou pegar emprestado o cartão de crédito, abandona essa prática. Porque isso pode arruinar a sua vida financeira e ainda pode arruinar a vida financeira do coleguinha. Se ele, por exemplo, não for alguém que já passou por uma mentoria, que ele não tem uma reserva de emergência. Porque se for alguém que tem uma reserva de emergência, ela consegue, né, resolver numa situação pior. Mas se não, você vai prejudicar a sua vida e a da pessoa que você gosta tanto. Então, preste atenção nisso, gente. Essa é uma grande armadilha financeira. Não caiam nisso. Então, vamos recapitular para a gente terminar essa live? Primeira armadilha financeira é ajuda... Desculpa, falei certo? Falei. Eu tô muito resfriada e a cabeça tá pesada, sabe? A primeira armadilha financeira é ajuda excessiva às outras pessoas, né? Uma ajuda que já deixou de ser ajuda. Segundo, qual foi o segundo? Comprar porque está barato. Terceiro, arranjar culpados para a sua situação financeira. E por último, emprestar cartão de crédito e pegar cartão de crédito emprestado. São coisas que estão roubando o seu dinheiro. E às vezes não está roubando no momento o seu dinheiro, mas pode criar uma situação muito ruim lá na frente, onde você se vê sem saída ou tem que fazer outras coisas desesperadas para poder resolver. Então, prestem muita atenção nesses pontos. Existem muitas outras, depois que a gente pode até marcar mais live para falar. Mas eu queria falar dessas 4 com vocês, para que a gente já comece, que a gente não consegue também botar atenção em tudo. Então a gente vai botando atenção em umas coisas por vez, né? Se você já ouviu dessas 4 e dessas 4 você cai em alguma, já bota no seu radar para você começar a se vigiar em relação a isso, tá? E em relação à ajuda a terceiras pessoas, prepare
um diálogo com essas pessoas. Às vezes é uma ajuda muito sistemática. Então também não é legal, isso aqui que eu vou falar é dica de ouro, tá? Não é legal você chegar e simplesmente num dia e falar pra pessoa, não tem. Sabe? Prepara essa pessoa. Olha, a partir daqui a 2 meses eu não vou poder mais te ajudar, então se prepara. A gente fez uma mudança aqui em casa, ninguém precisa saber de nada. A gente fez uma mudança aqui em casa, então a gente não vai poder mais estar te ajudando, então se prepara, começa a ver outra coisa. Faz a pessoa acordar. Mas prepara ela, sabe? Não faz uma coisa brusca e insensível, não. Mas não seja muleta de ninguém. E cuidado para você não ser o para-raio desta pessoa, tá? Porque a gente precisa ter discernimento, volto a falar. A gente precisa ter discernimento financeiro, desculpa, discernimento espiritual até para ajudar as pessoas. Que existem pessoas que Deus não quer que você ajude, porque Deus está tratando com elas. Então não entra na frente, porque aí Deus vai tratar com você. Você entrou na frente. Então prestem atenção nesses detalhes, que são coisas sorrateiras, por isso que são armadilhas. Parecem coisas boas, mas não são. Atrapalham e desgastam a sua vida financeira. E aí? Gostaram dessa live, gente? Foi útil para vocês? Eu espero que tenha ajudado. Compartilha essa live com outras pessoas. Compartilha essas coisas. Compartilha esse perfil. Começa, sabe, a mudar a sua mentalidade. Começa a estar aqui presente, a tirar dúvidas, a fazer mesmo da sua vida financeira um foco de mudança. Porque aquilo que a gente foca cresce, né? Aquilo que a gente bota a olhar, a gente começa a ver várias ações para fazer em relação àquilo. Mas não negligencia a sua vida financeira, porque ela está atrelada com tantas outras áreas da sua vida. Eu sempre falo, dinheiro não é só dinheiro, gente. O dinheiro tem a ver com o seu bom humor, com a sua produtividade, com seus relacionamentos. Tem a ver com tudo. Dinheiro é muito emocional. Então, cuide do seu dinheiro. E se você tem dificuldade de cuidar do seu dinheiro, a turma Organize e Prospere ainda está aberta as inscrições e vai fechar domingo. Então não perde essa oportunidade, né? Uma mentoria que poderia custar, que custa na verdade R$ 2.500 e que você vai poder fazer por R$ 997, gente. R$ 997 e você ainda pode parcelar isso em até 12 vezes no seu cartão. É a dívida que vai tirar as suas dívidas. É a dívida que você vai fazer que vai fazer você se libertar de verdade de todas as outras. Às vezes você faz tantas coisas impensadas, né, com dinheiro. Faz uma compra, depois se arrepende. Ai, meu Deus, não era para ter feito isso. Mas fez. Aí aquela compra que vai fazer você ganhar mais dinheiro, que vai fazer você cuidar do seu dinheiro, que vai fazer o seu dinheiro render, multiplicar, você quer, de repente, ficar a pessoa controlada financeiramente. De repente, você ficou super controlado e organizado. Não posso fazer essa dívida. Mas já fez um monte impensada. Faz mais uma que vai resolver a sua vida. E eu estou falando sério. Quantas e quantas pessoas chegaram aqui para mim, não tinham como pagar, deu um passo de fé, pagou a mentoria pagou, sei lá quantas vezes mais, porque o dinheiro que voltou, incontáveis, né? E a gente prepara vocês para isso, gente. Vocês acham que vocês vão vir para Tia Sula e eu não vou ajudar vocês a me pagarem? Qual a lógica disso? Então, fiquem tranquilos, só venham. A vida de vocês vai ser transformada se vocês tiverem compromisso com o processo de vocês. Se vocês entrarem dispostos mesmo a mudar, você pode ter certeza que eu estou do lado de cá 110% comprometida com a mudança de vocês. Então, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Tá? É o investimento que você vai fazer que vai ser para sua vida inteirinha. É um investimento que vai retornar para você a sua vida inteira, tá? Então é isso, gente.
Beijo, amo vocês. Espero que vocês tenham gostado e eu vou ver se amanhã tem live. Gente, fica de olho aqui, porque o meu planejamento, sabe aquilo que a gente faz planos, mas quem realiza é o Senhor? Então, ainda mais quando a gente é mãe, meu horário nas escolas mudou, a gente precisou fazer algumas coisas que não estavam previstas, então ficou meio bagunçado. Eu já queria hoje ser a última live e não consegui. Então eu vou tentar fazer uma live amanhã, mas eu ainda não sei que horas eu vou conseguir fazer isso. Então fica ligadinho nos meus stories, fica ligadinho por aqui que você não pode perder. E a última live, gente, essa live, se eu fosse você, eu não perdia, de verdade. Eu vou falar sobre consumismo e consumo. E eu vou, essa live, inclusive, eu não vou deixar, não sei, deixa eu ver. Gente, desculpa. Tô falando que eu tô ficando resfriada, mas essa live é uma live aula que eu vou deixar gravada para os meus alunos, inclusive. Então, se eu fosse você, eu não perdia. Porque eu tô pensando seriamente se eu vou deixar ela gravada ou não. Então, fica ligadinho por aqui, tá bom? Gente, beijos de riqueza para vocês. Amo vocês. Até a próxima.